No vídeo de hoje eu vou falar sobre os psicopatas na vida cotidiana, nos relacionamentos amorosos, no trabalho e de pequenas desconstruções a respeito do tema. Então acompanha aí, ok? Eu separei uma série de perguntas que me mandaram pelo Facebook a respeito do tema sobre psicopatia. Lembrando, né, que o vídeo passado eu falei sobre psicopatia de modo geral, então se você quiser saber tudo sobre o assunto, olha lá, vejam. É um vídeo bem minucioso nesse sentido. Então hoje eu vou responder mais perguntas e separei por tópicos, falando sobre vida cotidiana, vida afetiva e trabalho e mitos, ok? Então eu vou responder algumas perguntas, eu vou lendo as perguntas e vou respondendo, tá bom? Os psicopatas fazem isso por terem baixa autoestima? Não, né? É, Baixa autoestima, tem até um vídeo que eu já falei sobre isso aqui no canal, então procurem autoestima. É, Eles têm a ver com uma pessoa que tem outras questões, uma outra construção de personalidade, um senso de inferioridade, é outro lance. Lógico que numa atividade psicopática, muitos sentimentos de inferioridade podem estar rolando solto ali, e por conta de uma tentativa de compensação de um senso de inferioridade, ele use do crime, da manipulação como uma maneira de se valer, como se fosse uma maneira de se compensar, mas não porque tem baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima, de alguma maneira, ela se importa, se interessa também pelo convívio com os outros, com a percepção que os outros têm. A pessoa psicopata, ela não tem muita efetiva preocupação com o que está acontecendo com o outro. Então é mais um senso de inferioridade do que propriamente dito uma psicopatia, uma baixa autoestima. Então, não. Os psicopatas têm emoções? Falei um pouco no vídeo anterior. Sim, tem emoções. Tem alegria, então eles se entusiasmam com as coisas, quando eles comem uma boa comida, quando eles estão dirigindo em alta velocidade, ficam eufóricos, têm alegria, tem medo de ser pego, tem medo de ser preso, tem medo de ser flagrado na mentira, numa atitude criminosa, não tem medo. Tem tristeza, talvez menos evidente, talvez um senso de menos-valia, de inadequação, ou de inferioridade, talvez a gente possa esbarrar um pouquinho na tristeza. Raiva tem muita, tem inveja, tem ressentimento, tem culpa, não muito. Então tem emoções, eles têm emoções muitas. Psicopatas são vitimistas, choram apesar de não sentirem. Veja, os psicopatas, para manipular, podem se colocar de um jeito vitimista. Ah, não, todo mundo está contra mim. Olha o que você está falando. Ai, por que você está fazendo isso comigo? Não faz isso comigo. Então, sim, então podem usar de vitimismo para manipular. Podem até chorar, né? Claro, podem chorar, porque eles podem usar do artifício do choro para poder criar uma cortina de fumaça e escapar daquele embate. Então, sim, né? Apesar de não sentirem, pode. Mas são vitimistas? Não sei, acho que não. Mas podem usar o vitimismo como um mecanismo. Dizem que psicopatas são pessoas de grande inteligência, procede a informação? Não necessariamente. Existem psicopatas que são mais estruturados, mais organizados, e psicopatas menos organizados, menos estruturados. Isso em termos de crime até. Então tem aqueles que vão lá, meticulosos, cometem um crime, fazem tudo de um jeito bonitinho, de não ser pego, de não ser... tudo bem orquestradinho. E tem os psicopatas Zé Porqueira que vão lá, contaminam a cena do crime, não são tão meticulosos, são psicopatas que cometem um crime por impulso, meio desestruturados e organizados. Tem. Então tem a ver... Então, dentro das personalidades antissociais, existem jeitões de ser também que podem ser pertencentes a uma pessoa super inteligente ou podem não. E por que são inteligentes?
porque tem um QI acima da média ou porque eles privilegiam menos os impulsos sociais e, portanto, eles colocam todas as fichas dele numa questão racional, que é onde eles têm mais domínio para poder obter vantagem. Acho que é mais por aí do que serem inteligentes por natureza. Acho que não. Porque senão a gente vai pensar que as pessoas inteligentes por natureza, elas têm uma veia psicopática. Então não façamos essas correlações simplistas, ok? O psicopata sabe que é psicopata? Não necessariamente. O sociopata, que é aquela versão mais light, sabe que tem alguma coisa acontecendo errado. E o psicopata, pensem comigo. Toda vez que a gente pensa no psicopata ou vê um filme sobre o seriado, parece que o cara fala, sou um psicopata e vou... Não, a narrativa dos livros, das séries, dos filmes induzem a gente a entender que ele é um psicopata. Mas na experiência de primeira pessoa, ele só acha que ele é uma pessoa que está resolvendo uma angústia, uma tara. Pensa sempre numa questão da tara. Pensa nas suas taras. Quando você vai realizar suas taras sexuais, você fica pensando, sou um tarado. Não, você pensa, putz, vou fazer aquela... Vou lá conquistar aquela pessoa, vou transar, vai ser gostoso. Você não para pra pensar se você é um tarado, se é um maluco, se é um maníaco. Você não para pra pensar nisso. Você para pra pensar que aquilo é bom pra você. Então, é esse nível de consciência que a pessoa tem. Ela não tá preocupada com diagnóstico, entende? Então ela não tá preocupada muito com isso. Provavelmente ela não vai ficar interessada em seriados tanto para saber. Talvez alguns sejam interessados, sejam fetichistas, porque gostam de pensar na vaidade, de serem vistos como assassinos ou psicopatas, serial killers renomados, querem ficar famosos, então eles estudam outros psicopatas. Então tem alguma ciência, mas a maior parte deles está lá na caçada. É o lobo caçando. Tá? O psicopata é capaz de amar um filho, um animal? Ele é capaz de ter sentimentos. De novo, né? Qual é o espectro da psicopatia? O psicopata extremo? Não. O psicopata fronteiriço, borderline ali na vida cotidiana, sociopata em alguma medida, sim, ele pode ter afeto, mas isso não quer dizer que ele tem qualidade desse afeto. Quer dizer que nesse afeto ele pode imprimir altas doses de agressividade, de chantagem, de jogos problemáticos de comportamento. Então, nesse sentido, pode amar, mas vai ter qualidade nesse amor? Duvidamos. Como funcionam os mecanismos de recompensa prazer no psicopata? Ele vai ter prazer subjugando, dominando, torturando, psicológica ou e fisicamente, e dominando completamente, tendo controle sobre a vida das outras pessoas. O que ele quer em algum nível aniquilar os outros como uma ferramenta de satisfação. Então, ele tem muito prazer em fazer isso. Esse é o mecanismo de recompensa. É possível eles desenvolverem um senso comum do que é moral? Sim, porque eles não são burros. Eles entendem o que as pessoas convencionam como certo e errado. Agora, elas são afetadas por essa ideia do que é certo e errado? Não muito. O lado metódico do psicopata faz com que ele mude de círculo social sempre que descoberto? O lado metódico da psicopatia tem a ver com um mecanismo de defesa. A obsessividade costuma ser frequente em psicopatas porque, por dois motivos. Para você fazer as coisas bem feitas e não ser pego, você tem que ser meticuloso. Mas a obsessividade muitas vezes, e isso de modo geral, não só no psicopata, a obsessividade, a pessoa metódica, milimétrica e tal, isso costuma ser um mecanismo de defesa em relação à angústia, de modo geral. Então, às vezes, ele está sendo metódico para acalmar as compulsões, as angústias de querer cometer um novo crime. Então, nesse sentido, ele sim... E aí sim ele pode ter um lado metódico para não ser pego e tá sempre mudando. É um modus operandi dele. Então, quando ele está sendo revelado ali, ele muda. Por que o fascínio por séries e filmes sobre psicopata? Tipo Dexter, Mindhunter, Hannibal, Bates Motel, The Fall, The Killing, The Following. Por que personagens psicopatas nos atraem tanto?
acha que o charme vem da complexa desconexão com a realidade. É isso mesmo? Eu tenho outra tese. Eu tenho a sensação de que quando a gente olha o demônio de perto, ele parece menos com a gente. Então eu tenho a sensação de que esse fascínio é quase como se, por um lado, a gente brincasse com o nosso lado malévolo, então a gente experimenta de uma maneira projetiva no malvado algo de malvado dentro da gente, mas ao mesmo tempo tem um mecanismo de colocar o malvado num extremo tão outro extremo nosso, que a gente chega até a acreditar que malvado é o bicho lá de fora e não o bicho daqui de dentro. Então o fascínio depende do quanto você maneja bem ou mal os seus lados obscuros. Até falei de um vídeo sobre isso, que é o vídeo sobre sombra da personalidade. Procura aí na busca desse vídeo, Sombra da Personalidade, ok? Aliás, se você estiver gostando desse vídeo, já dá um curtir e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilhe com alguma pessoa, lembra ela de se inscrever, ou seja, se inscreveu no canal do Fred, porque isso é bem importante para a gente entender como é que as coisas estão funcionando, como que você está recebendo o conteúdo desses vídeos. Canais de psicologia são raros no YouTube brasileiro, pelo menos, então para mim é super importante ter esse feedback de vocês. Se inscrevam e assinem ou ativem a sinetinha lá, tá bom? Agora a etapa de relacionamentos amorosos. Vamos às perguntas. Como conviver com um psicopata? Depende do nível, mas de modo geral a convivência com um psicopata vai ser um problema para você. Porque você inevitavelmente vai ser o hospedeiro do parasita. Então você vai ter em algum nível prejuízo psicológico, financeiro, social, e você vai se sentir em última instância bem mal pelo fato de você existir, porque você vai ser lembrado de que você não tem valor, mesclado com, nossa, quanto valor você tem, de modo geral. Eu já até falei um pouco disso sobre relacionamentos tóxicos, então também procura aí na busca aqui no canal, você vai entender um pouco que relacionamento tóxico costuma estar implicado e relacionado a uma personalidade meio perigosa. Então, como conviver com um psicopata? Tente não conviver. Mas se você conviver, saiba que você vai ser explorado e prejudicado mais dia menos dia. E isso vai doer bastante. É possível conviver, se relacionar com a pessoa e não notar os sinais da psicopatia? É. A esposa, eu falei no vídeo passado que a esposa do BTK, que é um dos psicopatas mais cruéis, que está na escala máxima de maldade, né? Que eu até falei também no outro vídeo o que é. Ela passou 20 ou 30 anos casada com um cara porque ele era super meticuloso e super habilidoso na capacidade de... Ele era o tipo de psicopata que passava anos sem matar, né? Então, planejando, pirando, revivendo as fantasias dele, passava anos sem matar. Então é possível. A namorada do Ted Bundy também, que é outro psicopata famoso, depois pesquisa no Google, Ted Bundy, ela também passou muito tempo sem saber que estava se relacionando. Lógico, né? Provavelmente era um relacionamento esquisito, o cara sumia, ela ficava brava, ficava puta, ficava com ciúme, via que ele era extremamente flertador com todo mundo e achava, e homens talvez sejam assim. E aí ela não sabia que tinha um elemento meio perverso nisso. Talvez tivesse práticas sexuais meio extremas, meio sadomaso e tal, mas não notava porque é o limite entre isso e a maldade extrema ele fazia do lado de fora de casa. Então é possível que você esteja com um psicopata sem se dar conta. Como desconfiar que você convive ou se apaixonou por um psicopata? Como lidar ao perceber que convivemos com um? Como você desconfia? Pelo seu feeling, pela sua sensação de que alguma coisa está errado. Todo mundo tem esse sexto sentido. Tem alguma coisa que está errada. Pelo relato de outras pessoas, como elas percebem. Isso é talvez uma coisa importante que a gente normalmente costuma ignorar ou não prestar atenção. Nossa, mas a pessoa te trata de um jeito esquisito. Nossa, mas não sei. Perguntar para sua mãe, para seu pai. Não que eles sejam excelentes referências, mas às vezes vale. Eles podem te dar feedbacks estranhos. Eu não sei, às vezes eu vejo ela ou ele te tratar de um jeito esquisito.
Isso pode ter indício de um relacionamento abusivo, o histórico da pessoa, como ela ganha e gasta dinheiro. Então, perceba como ela lida com os compromissos dela, com datas, com celebrações, com dinheiro, com o trabalho, como que ela lida com relações de autoridade, como ela lida com a lei, se ela é uma pessoa que parece que zomba da ordem, da regra, você começa a ter uma desconfiança de que tem alguma coisa ali meio esquisita. E como lidar quando você percebe que está convivendo com pedindo ajuda, desenvolvendo ou buscando ajuda terapêutica, buscando ajuda policial, dependendo do caso, buscando ajuda da família, saindo do território da pessoa para ir você lentamente saindo daquele problema. Vai dar ruim para você. Essa é que é a grande verdade na maior parte dos casos. Um parasita nunca deixou o hospedeiro intacto. Quando se desconfia da psicopatia de um pai separado, deve-se evitar convívio com o filho? A convivência pode formar um psicopata? Pode formar se tiver uma questão genética e de personalidade juntando com uma de convivência num comportamento abusivo, problemático, violento, autoritário ou negligente, sim. Mas não a mera convivência vai fazer ser um psicopata. Senão, a esposa do BTK também seria um psicopata, sendo que ela convivesse o tempo todo com o pai. Então, não. Uma pessoa que mente sistematicamente, pequenas e grandes mentiras, vivendo aparentemente tranquilamente, também aparentemente parecendo acreditar nelas, é um psicopata? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Pode ser só uma pessoa mitomaníaca, mas pode ser um dos sintomas de um grande quadro de psicopatia. Importante ver, uma característica só sozinha não responde por um diagnóstico. E nem façam esse diagnóstico vendo esse vídeo, tá? Então ninguém tem essa ingenuidade de imaginar que estou vendo um vídeo, vamos fazer um diagnóstico. Não faça isso. Isso daí é uma coisa que precisa ser estudada por alguém profissional no assunto. Você está envolvido na questão, você não vai saber lidar com esse tipo de coisa, você vai ter suspeita, ok? Mas aquela pessoa que está na sua igreja, no seu trabalho, escola, aparentemente alguém normal, não existe um estereótipo para classificar uma pessoa com desvio de caráter? Não, se ela estiver muito bem camuflada. Essa é a verdade. Agora, se você estiver vendo ela em operação, aí você vai ver coisas estranhas. Percebi que meus pais têm traços fortes de psicopatia. Como convencê-los a aceitar ajuda? Como abordar o assunto sem ofender muito? Olha, se você tem pais com traços fortes de psicopatia, você está numa enrascada, mas assim, eu acho essa situação muito não real, assim, nesse sentido, porque assim, você não vai conseguir muita coisa deles se eles forem realmente psicopatas. Você no máximo vai conseguir uma surra. Então talvez eu pediria para você procurar o conselho tutelar, buscar algum jeito de se pagar suas próprias contas e sair de casa. Se eles fossem psicopatas de fato, eles vão negligenciar, eles vão zombar de você, eles vão te ridicularizar, mas convencer eles a aceitar ajuda, bem difícil, ok? Então, sim, ingenuidades. Psicopatas no trabalho. Psicopatas realmente apresentam traços úteis ao mercado de trabalho. E qual o motivo disso? Bom, se a gente parar para pensar que o capitalismo recompensa quem tem mais ousadia, consegue mais resultados, na competição com os seus pares, consegue ser mais incisiva, agressiva, se o charme, a manipulação podem ser características interessantes para a venda, para gerenciamento de certas equipes, para tomar certas posturas que são dramáticas, duras e que às vezes frias. Sim. Então, em alguma medida, o mercado de trabalho recompensa certos atributos da psicopatia, porque quanto menos coração você tiver, mais rápido você pode ascender na sua carreira. Então, sim, nesse sentido. Será que existe uma relação com altos executivos nas empresas serem psicopatas? Às vezes eu acho que cargos gerenciais têm alguma relação com psicopatas. Olha, aí a gente já está começando a falar de uma característica mais borderline, vamos dizer assim, da psicopatia, que tem mais a ver com
uma sociopatia do que com um psicopata ou matador direto, vamos dizer assim. Acho um pouco menos provável que um matador direto psicopata esteja como CEO ou como um líder renomado, inspirador. Claro, você pode ter nesse grau de psicopata um manipulador, um que mande fazer, um que mande matar, um que seja permissivo com essas agressividades, com certeza, né? Então tem lá, sei lá, um Jim Jones da vida que era um líder de seita e depois induziu todo mundo ao suicídio. Então aí vamos combinar que tem um grau de psicopatia bem grande. Mas normalmente essas pessoas são mais instáveis, elas são mais precipitadas, elas são mais afobadas. Mas existe um tipo de psicopata que é aquele mais frio e implacável. Eu diria que essa ideia do mito do CEO psicopata talvez a gente caminhe mais pro narcisista perverso, que eu até expliquei no vídeo passado, do que pelo psicopata propriamente dito, né? Então, eu suspeitaria do que se considera um psicopata nesse sentido. Como funciona a psicopatia na política? Como ela pode influenciar ascensões e comportamentos? Pode influenciar porque se na política o que vale é dar o tombo no outro e pro psicopata não tem problema dar tombo em ninguém, inclusive dizer que vai fazer uma coisa e não fazer, porque se ele está cansado de fazer, ele sabe mentir, ele gosta de mentir, ele quer mentir, ele vai enganar, ele vai ludibriar. Então essa questão da psicopatia na política eu acho que é mais fácil do que um cargo de CEO que depende de gerenciamento, planejamento, longo prazo. Um político ele pode mandar o assessor trabalhar de fato, tudo bem, na empresa também isso pode acontecer, acho que menos provável assim. Então na política tem graus altos assim de manipulação e sacanear e fazer coisas criminosas e não ter remorso por conta disso. Então, sim, tem. Agora, mitos. O próprio conceito de psicopatia é cientificamente válido, ele é cultural e variável. Bom, dentro do que se considera ciência médica psiquiátrica, ele é válido porque ele é caracterizado como transtorno de personalidade antissocial. Agora, se ele é cultural e variável, outras sociedades que não têm esse tipo de preocupação psicodiagnóstica não vão nem se preocupar com psicopatia, elas vão dizer que é um cara malvado, né? Que é o que acontecia, sei lá, há 1000 anos, 2000 anos. Ele é um cara malvado, ele não é o cara psicopata diagnosticado cientificamente, né? Então, hoje em dia tem uma preocupação diagnóstica com isso para ser preventiva e para tomadas de decisões jurídicas. Agora, se é universal, não é universal. Nesse sentido, ela é cultural também. O mundo ocidental se preocupa com isso. O psicopata virou adjetivo para qualquer pessoa que a gente não gosta e não vá com a cara. Isso é um grande problema, né? Eu me relacionei com uma pessoa, essa pessoa me fez mal, mentiu pra mim, traiu. Aí, com certeza é um psicopata. Não. As pessoas podem fazer isso sem ser psicopatas. Ela pode ter menos remorso, menos incômodo, mas ela pode mesmo assim não ser psicopata. Para ser psicopata tem que ter muito mais, vamos dizer assim, sangue no zóio do que sacanear você, passar você para trás, ser um sócio filho da P, né? Então nesse sentido não é, a gente tem que tomar cuidado, como assim, não gosto daquela pessoa, ela é psicopata, eu sou bom, eu fui vítima de um psicopata. Não necessariamente isso. E tem pessoas que podem ter gosto de sacanear, mas elas não completam todo o quadro da psicopatia. Pode ter uma subclínico, quadro fronteiriço, mas não necessariamente a psicopatia, né? Na premissa de que de perto ninguém é normal, fico sempre pensando no impacto de se criar rótulos rígidos para diagnosticar alguém. Não corremos o risco de gerar mais desconfiança e medo nas relações? Qual é o limite de se identificar características nocivas e perigosas nas pessoas sem condenar esse alguém a um rótulo definitivo que leva à exclusão?
Isso é uma coisa bem cuidadosa também nesse sentido. E esses livros que falam psicopata mora ao lado, psicopata na sua casa, psicopata no trabalho, tem que ser bem cuidadoso, sim, porque são livros que são bons de vender. Faz a gente ficar com a sensação de que, ai, somos cercados por pessoas más e eu sou uma pessoa boa. Mas a gente tem que ser cuidadoso com isso, porque assim, não é desse jeito que a gente imagina. Pessoas sacanas existem em todos os lugares e elas não necessariamente têm um quadro diagnóstico definido como psicopatia. Elas podem ser sociopatas em algum nível mais leve, manipuladoras, arrogantes, narcisistas. Tem outros quadros diagnósticos, mas psicopata é um negócio assim mais delicado. Então cuidado com essas diagnosticações assim coletivas. Fulano com certeza é muito psicopatinha. Cuidado. Ou eu, nossa, acho que eu sou muito psicopata. Nossa, porque assim, ó, aquele dia lá eu podia cobrir a hora extra do meu amigo lá, cobrir o plantão do meu amigo, eu não cobri. Fiquei em casa, fiquei dormindo. Sou um psicopata. Não. Isso aí pode ser outra coisa, mais preguiçoso, mais não parceiro, não generoso, mas psicopata. Você talvez não é. Pode ser idiota, mas não psicopata. Quais as disputas que existem hoje no campo teórico a respeito dessa categoria psicopatia? Psicanalistas lacanianos, por exemplo, não parecem utilizar o termo. Então essa é uma primeira parte da pergunta. Verdade. A psicopatia é um termo que a psicologia, de modo geral, tenta não se apropriar usando esse termo, porque clinicamente nem acontece com tanta frequência no consultório, e quando acontece, ela não é tratada em termos de moralidade. Portanto, essa denominação de psicopatia ela é mais ligada ao universo jurídico, à cultura pop e às questões jurídicas, vamos dizer assim, médico-jurídicas, do que necessariamente a clínica, principalmente a psicanálise, que vai chamar isso talvez de o ser perverso, mas ela vai lidar aí com outras características que não tem a ver com uma dose de letalidade, mas com outras explicações que vão ser pouco relacionadas à questão da moralidade. Então, só para pontuar isso. Taxar pessoas de psicopatas não é apenas uma forma de criar um novo outro, grande outro, né, uma grande entidade. Alguém que é menos que humano e para quem, portanto, as regras normais não valem, incluindo os de direitos humanos e tal. Sim, a gente tem que ser bem cuidadoso com essa coisa do psicopata, do bandido. O bandido bom é bandido morto. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque para transformar aquilo num grande mal, num grande outro malvado, que são eles lá, malvado lá fora, e eu, bondoso, aqui dentro do meu coração da pureza, da santidade, somos pessoas radicalmente distintas. Ele do mal, eu do bem. Então a gente tem que ser muito cuidadoso para olhar essas coisas, porque somos humanos e enquanto humanos podemos fazer coisas monstruosas que não são monstruosas, elas são humanas também. Então é isso. Cuidado com os diagnósticos, cuidados com os autodiagnósticos, cuidados com esses diagnósticos como se fosse uma mania nossa de patologizar a vida e desumanizar o que é humano, inclusive atitudes maldosas que prejudiquem as outras pessoas. Ok? Se tiverem outras perguntas, outras questões depois desses 2 vídeos, escrevam aqui nos comentários, curta se você gostou, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, assine a notificação. Se você quiser conhecer mais sobre psicologia e personalidade, amenteHumana.com.br e me siga nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's no Instagram, Sobre a Vida, Frederico Matos no Facebook. E é isso, hein? A gente vai se encontrando. Espero que você tenha gostado desses 2 vídeos sobre psicopatia e se identificado ou não. Vou deixar os vídeos aqui também para vocês verem outros temas e outras playlists, tá bom? Um beijo, um abraço e até!